Olá, eu sou o irmão Aristóteles e aqui nós temos o nosso pastor Jorge Teles e nós estaremos apresentando um resumo da nossa revista de Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. Hoje, dia 5 de janeiro, nós estamos fazendo apenas vamos falar alguma coisa sobre a primeira aula, mas vamos falar um pouco sobre cada um dos itens do trimestre, né? O pastor Jorge Teles agora, ele vai se apresentar, claro, né? Esse homem sabe muito, hein? E a gente vai aqui fazer umas perguntas também para ele, porque eu tenho que aprender também. Vou aproveitar que ele está aqui, para a gente poder começar, né? Todo mundo, vocês aí em casa, e nós aqui também aprendendo. Pastor Jorge Teles, com a palavra. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui com o nosso querido irmão, aprendendo um pouquinho mais juntos sobre essa coisa tão rica que é a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa lição, pastor, nós vamos ter, você em casa, você vai ter a tua revista, certo? Será um prazer você vir aqui na igreja e participar de uma escola bíblica dominical presencialmente. Mas para você, de repente você mora em outro país, outra cidade, não pode vir aqui, né? A nossa escola bíblica dominical vai ficar gravada para que você possa sempre que precisar, você assistir, tá bom? E a nossa revista deste trimestre tem esse cachorrinho aqui, e ela fala sobre o assunto principal do trimestre será em defesa da fé cristã. E nós temos aqui um monte de assunto, né? Só para falar aqui, pastor. Por exemplo, a lição número 1, que é a de hoje, tá, gente? A de hoje. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Aí depois, lição 2, somos cristãos. 3, a encarnação do verbo. Então você vai ver aqui um monte, até a 13ª aula, de assuntos que vão ser abordados nesse trimestre. Se você quiser nos dar a honra de comparecer à nossa Escola Bíblica Dominical presencialmente, você vai receber uma revista como essa aqui. Tá? Vai receber, é gratuito, tá? Fique à vontade. Né? Nós estamos aqui na rua Joaquim Távora, 577, em Icaraí, Niterói. Fique à vontade. Tá? Então, pastor, eu estava vendo essa revista aqui e pintou algumas dúvidas, sabe? Pintou algumas dúvidas. Eu até trouxe, pastor, isso aqui é relíquia, hein? Essa é eu preciosa. Trouxe. Deixa eu ver aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Pertence ao aluno Aristóteles de Melo, primeira série ginasial, Colégio São José da Tijuca, 1969. Comprei essa Bíblia. Eu não sei se foi 5 cruzeiros ou 10 cruzeiros, que a Igreja Católica estava vendendo, né? E eu tenho essa Bíblia até hoje, né? Sabe, pastor, eu comecei ali logo no princípio, né? Tem aqui Gênesis, a gente vai lendo, mas depois tem muito nome, muita coisa para ler, e depois eu comecei a vir um pouco mais para frente e tal, e caí numa página, pastor, você não vai acreditar, uma página que dizia assim, deixa eu ver se eu acho aqui rápido, Novo Testamento. Pastor, o senhor não sabe como eu fiquei chateado. Aqui, ó. Para você que está em casa, Novo Evangelho segundo Mateus, Novo Testamento. Eu fiquei uma arara. Por quê? Por quê? Será que os homens não têm mais o que fazer? A Bíblia é uma só. Criaram agora o Novo Testamento? Que negócio de Novo Testamento é esse? Eu fiquei uma arara. Eu não sabia que tinha uma coisa tinha a ver com Jesus e a outra antes de Jesus. Eu não sabia disso.
E eu era o único da família que tinha uma Bíblia, olha só. Mas eu tenho ela até hoje. Tá? E o nosso tema de hoje, pastor, é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Eu lendo isso aqui, eu encontrei uma coisa que eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, que até hoje fica na minha cabeça, tá? Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, isso aqui foi antes do dilúvio, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí depois, Gênesis, no capítulo 8, já depois do dilúvio, aparece de novo um versículo assim meio parecido com esse aqui, que diz assim, capítulo 8, versículo 21, que diz o seguinte: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então nós temos aqui, no versículo 5 do capítulo 6, a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, do homem, né? E no versículo 21, no capítulo 8, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, pastor, eu posso tirar daqui que esse daqui é o tema que embasa o pecado original, não é? Sim, a Bíblia, ela é uma história da relação de Deus com o homem. E ela vai falar exatamente quando que essa relação foi rompida por conta do pecado e como que o homem por si mesmo não consegue reatar esse relacionamento. E aí é que entra o testamento. O testamento é uma forma de o pai deixar o seu legado material para o filho. E a Bíblia fala exatamente sobre o legado de Deus para nós, restabelecendo essa relação com ele. Tinha uma forma anterior de restabelecer essa relação, que é dada de Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, e uma nova forma vinda com Cristo. Mas você pegou o ponto-chave. Imaginação humana distorcida. E tem muitas pessoas que têm uma imaginação sobre quem é Deus e como se relacionar com Deus. Então, nós já nascemos assim porque o pecado original é quando eu faço o meu primeiro pecado, aí eu pequei pela primeira vez, aí é o pecado original, é isso? Não, o pecado original é o homem, enquanto ser humano, enquanto criado por Deus e que resolveu se separar de Deus. Está falando de Adão, então? Adão, primeiro homem. Tá. Primeiro homem decidiu isso. Isso ficou com um legado que foi transmitido de pai para filho e até hoje a gente herda isso. Como uma criança que nasce e herda coisas dos pais, independente do que ela tenha feito, de esforço nem nada. Tá isso certo. aqui é herdado por os caracteres, né, dos pais, geneticamente. Nós herdamos cor de olhos, cor da pele, tipo de cabelo, herdamos algumas doenças, alguns problemas, alguns traços de temperamento e herdamos também bens materiais. E nós herdamos o nosso tataravô Adão, uma forma de se relacionar com Deus que parte da gente para Deus de forma muito independente do que Deus acha que é certo ou não. Que são exatamente essas imaginações. O ser humano é muito criativo. E, por isso, termina se afastando mais de Deus se ele não tiver acesso ao modo correto. É como operar uma máquina. Sim. Se você não acessa o manual e vai tentando desvendar na sua cabeça... Falando negócio de máquina é comigo mesmo, exatamente, tá? Essa parte aí... O especialista aqui vai poder te orientar. Então a Bíblia funciona como um manual que vai mostrando pra gente como superar o que está simplesmente na nossa cabeça, na nossa imaginação, mas não é a maneira certa de se relacionar com Deus. Que seria uma fé genuína. Certo, e superar essas nossas imaginações que mais nos atrapalham do que nos ajudam. E como atrapalha, né? Sim. Como atrapalha. A imaginação do coração do homem. Então, na verdade, então, não é do homem que já nasceu
é do primeiro original, então é lá de Adão, então. Faz parte, é de fábrica. O defeito vem de O fábrica. defeito vem de fábrica. Todo mundo já nasce com esse defeito e só tem uma maneira de corrigi-lo, com a chave mestra que é Jesus. Tá vendo? A gente fica na dúvida da coisa, mas aí tem a pessoa certa para explicar. A chave certinha é Jesus. Não tem outra forma, não. Agora, eu estava lendo também isso aqui, poxa. Essa daí, eu sei que eu sabe muita coisa, mas duvido que você saiba dessa aqui. Duvido. Sabia que Jesus era músico? Jesus era músico? Isso para mim é uma Eu não surpresa. falei? Ele não sabe dessas coisas. Nada como conversar com quem entende. Mas está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Vê só. Lucas, no capítulo 7, versículo 14, tinha lá um pessoal andando lá, e você lê exatamente isso no versículo, diz assim, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Parece que eu estou vendo aqui que esse esquife aqui era um tipo de instrumento musical, que hoje não sei se é de corda ou de sopro, né? Que tinha antigamente aí, e que Jesus tocou. Ele tocava tão bem que as pessoas, aqui ó, e os que levavam pararam. Eles pararam para escutar Jesus falar. Então, Jesus era músico, né? Isso é uma interpretação feita sem muita informação dos termos da época. Por isso a importância de estar vindo à Escola Bíblica Dominical, que o nosso querido irmão Aristóteles chamou a atenção, para a gente estar aprendendo de informações que às vezes não faz parte da nossa cultura, da nossa vida cotidiana, mas que é importante para a gente entender o texto. Esquife equivale para a gente a caixão. O quê? Exatamente, era o caixão. Não é um instrumento de música, não? É paletó de madeira. O cara gente, tava olha, lá no olha a vergonha aí. Quer dizer que esquife é caixão, não é? Esquife é caixão. Ele tocou, para mim estava tocando alguma coisa ali. Meteu mãozão no caixão. Agora você imagine, a viúva lá, com o filhinho morto, todo mundo chorando, de repente para alguém, segura o caixão, mete a mão no caixão. Na nossa cultura já é um escândalo, na época era mais ainda. Porque tocar no morto não poderia ser feito por uma pessoa que fosse santificada. Ela ficava maldita também, ficava considerada impura. Imunda, né? Então ela tinha que fazer um ritual de purificação. Porque eram questões, inclusive, de higiene, como a gente tem hoje. Existem bactérias, existem uma série de contaminações que a gente vai lá lavar a mão, passa álcool em gel, né? A pandemia ensinou todo mundo a usar álcool em gel, álcool líquido. Então naquela época também tinha uma série de ordens para se cumprir quanto à higiene que equivaliam à higiene do corpo à higiene do espírito. Então, ao não fazer uma coisa para preservar o corpo, aquilo simbolicamente representava uma purificação do espírito. Agora, você vê como é importante a gente vir para a igreja estudar a Bíblia. Porque esses termos ninguém mais usa. Eu nunca escutei, para mim, tocou o esquife. Para mim é um instrumento musical. É um instrumento musical, tá vendo? Olha até só. Até dá para fazer uma batidinha, mas ficava muito chato você batucar no caixão no velório do moço. Realmente, agora que eu estou lembrando que no princípio aqui, ele fala sobre uma procissão e levando as pessoas. Eu tinha que ler, então, mais, né, para poder saber que isso aqui era um esquife, não é negócio de tocar uma música, né? Mas é esse o tema da revista esse trimestre. É não usar a minha imaginação para tentar completar o texto da Bíblia, mas ler o texto completo. O que vem antes? O que vem depois? É o tal do contexto, né? Exatamente. O que vem com o texto? Com o contexto. É. O contexto é o que vem com o texto. Então, saber quem era essa pessoa, o que eles estavam fazendo ali, o que aquilo significou depois. E estudar os termos. Tem vários termos que a gente não usa no nosso dia a dia. Pega no dicionário, né, e vai ver isso. Eu nem peguei para ver isso aqui. O dicionário, o Google ajuda bastante. Mas tem termos que você precisa ir num dicionário mais temático. Um dicionário bíblico, um dicionário da cultura judaica, para entender na profundidade o que significa aquilo. Às vezes, pegando só um dicionário simples, você não vai ter uma ideia completa daquilo. São temas que a gente chama de temas teológicos. Por isso a defesa da fé envolve isso, explicar melhor alguns conceitos que são importantes, como graça. Todo mundo fala de graça. Ei, você tá uma graça hoje. Tá uma graça. Que graça, que criança engraçadinha. Ah, tá cheio de graça hoje para cima de mim.
Qual é a graça? Então a gente usa, mas não usa no sentido bíblico. Que é bem diferente, né? Muito diferente. E aí a gente vai, às vezes, criando histórias, dizendo que Jesus era músico, dizendo que Jesus tolera certos tipos de pecado, dizendo que Jesus não era homem, dizendo que Jesus não era Deus. Cada um vem com a sua história para querer vender o seu peixe. E na realidade a gente tem que ir naquela coisa preciosa ali, ó. Você lá na década de 70 obteve uma, ler, mas também procurar quem estudou antes. Não é somente ler. Não. Leu e continua pensando errado, porque são termos antigos, bíblicos, que nós não temos mais. Tem que ter alguém então para ensinar. Exatamente. Então, se eu pegasse, por exemplo, colocasse a mão na minha cabeça e dissesse, eu estou me consagrando pastor agora, aí fosse lá e fizesse um prédio e enchesse de gente e ensinasse isso aqui, que Jesus era músico, eu estaria então ensinando uma heresia. Uma heresia. Já imaginou fazer uma banda de esquifes? Eu estava até pensando como é que ia ser, se fosse de corda, né? Não ia dar certo, né? Não ia dar certo mesmo. Ia faltar defunto que topasse a família. Eu acho que o defunto não ia aguentar, lá, viu? Batucasse e tem um bando de defunto ressuscitando. Mas essa é a chave. Assim como tem doenças, e a gente pode procurar no Google, mas nada substitui a ida a um médico, um exame de imagem, um exame laboratorial, nada substitui um bom estudo bíblico. Ah, mas eu tenho a Bíblia, eu me viro, eu leio aqui, eu tenho as minhas ideias, mas tem que conversar com quem escreveu a Bíblia. O autor da Bíblia sabe melhor do que ninguém o que ele quis dizer com aquilo ali. Certo. E ele é o autor, né? E ele já contou para outras pessoas já caminharam nessas dúvidas que a gente está conversando aqui. Então, por que não aprender com elas? Por que não aprender com quem já tem uma caminhada maior do que a minha e que já passou por esses percalços, já descobriu... E deixou escrito, né? E deixou escrito. Então, isso aqui, gente, é uma riqueza enorme. Porque é vida dedicada, tempo dedicado, análise, leitura, o cara vai no dicionário, vai no Lexo, vai no livro de história, corre lá e pergunta, e prescruta, examina e corre atrás, aí escreve resumidinho aqui pra gente, a gente vai lá só, ó. Que maravilha, né? Doutores que ensinam isso aí, né? Inclusive, pessoal, nós estamos disponibilizando, tá? Um contato com igrejas que querem ter escola bíblica dominical e não tem. Tá? E se precisarem, tá? Nós estamos aqui, o Centro Evangelístico Internacional em Caraí está esperando o teu contato, pastor, pastora, aqui, se quiser uma orientação nossa acerca da escola bíblica dominical, que é essencial para as ovelhas, né? Porque o pastor prega, mas a escola dominical, ela ensina. Está vendo aqui a lição que eu estou tendo hoje aqui, tirando dúvidas aqui com o pastor, né? E isso é a escola bíblica dominical. Não é culto, é diferente. Então, estamos à disposição, tá bom? E você tem a possibilidade de perguntar. Como ele está fazendo aqui comigo agora, a escola bíblica dominical é um caminho de mão dupla. Você tem alguém que estudou, que vai falar, compartilhar o que estudou, mas também quem está lá sentado pode perguntar. O que é esquife? Por que tem essa imaginação? O que é pecado original? Defesa da fé cristã? Que defesa é essa? Por que eu tenho que defender? Existe alguma fé cristã diferente? Isso é. Exatamente. E essa é a pergunta que a gente vai estudar esse trimestre. Amém. Vai dar tudo certinho, não vai? Vai ser benção. Então, dentro dessas respostas aí, na leitura bíblica em classe, quando você começar a ler a tua revista, você vai ver, tá? Texto áureo. O texto áureo dessa lição diz assim: Amados, é livro de Judas, tá? Irmão de Jesus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então isso aqui é uma batalha. Pessoas trazendo ensinamentos errados para a igreja, a sociedade sendo construída em cima de coisas erradas,
e a Bíblia trazendo de volta. E a verdade prática que você vai ver é: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Isso aqui é a verdade prática. Quando você abrir um pouquinho mais, você vai encontrar essa parte aqui amarelada, é a leitura bíblica em classe. Você em casa, você vai ler, e nós vamos colocar aqui, eu vou ler aqui apenas uma parte disso aqui. Por exemplo, em 2 Pedro, pega a tua Bíblia aí, dá um pause, porque isso aqui é uma gravação, né? Dá um pause, pega a tua Bíblia, procura devagarzinho, encontra lá, 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde está escrito assim, versículo 1, 2 e 3, tá? Está escrito assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Esse é o assunto da revista, tá? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pastor, quando eu leio isso aqui, a gente pode pensar assim, o ateu veio e atacou a igreja. Algumas religiões que são realmente fora do que o Evangelho mostra de Jesus, vêm e atacam a igreja. Aqui não está falando isso. Aqui está falando dentro da igreja, como por exemplo, se eu tivesse feito isso aí, você ensinar que Jesus é um músico, olha, para ficar na minha igreja, você tem que ser músico, porque Jesus era músico. Eu criava uma heresia e muita gente enchia da igreja. Não é isso? Então aqui diz o seguinte: entre vós, pessoas da igreja, haverá falsos doutores, falsos profetas. Não é isso? Agora, o finalzinho aqui no versículo 3 é terrível. Diz assim: não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quer dizer, a pessoa que faz isso corre um risco muito grande, né? Sim, sim. Primeiro, a gente tem que lembrar do que é heresia. Heresia é você sair do que é correto, é se desviar, é arranjar uma maneira de complementar ou criar algo novo que não tem a ver com a verdade. Então, Jesus foi àquela reunião? Foi. Jesus tocou no esquife? Tocou. Mas quando eu digo que o esquife é um instrumento, eu estou desviando do propósito, estou acrescentando uma informação que não é verdadeira. É uma coisa minha ali. Heresia. Eu estou imaginando, sem base nenhuma, e estou dizendo que é verdade. E a partir dali eu estou criando um ensinamento que parece que está na Bíblia, que tem, mas está ali, entre aspas, uma base bíblica, mas que ela não é completamente bíblica. Eu junto parte da verdade com uma mentira. Sem ver o contexto. Sem ver o contexto, e arrumo o discurso para ficar bonito. Isso é heresia. Então toda vez que a gente pega uma parte da verdade e soma com uma mentira, uma informação falsa, uma interpretação equivocada, nós estamos criando uma heresia, um desvio da verdade, uma distorção da verdade. Entendi. Seria nos dias de hoje fake news. Então quem vem com uma fake news, na realidade parece verdade. Às vezes tem uma imagem, tem um pedaço de verdade, mas aquilo ali não é a verdade completa. E o que a Bíblia está dizendo é que tem pessoas que vão inventar histórias porque dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, porque estudaram errado. Ela chama essas pessoas de doutores. Porque às vezes eu peguei aqui, está escrito na internet que esquife é instrumento musical. Eu não chequei para ver se essa informação é verdadeira.
Já Tem muita comprei coisa aquilo errada. e fui usando. Porque está na internet, eu vou sair divulgando. Não, você tem uma responsabilidade de checar. Por isso a escola bíblica dominical é tão importante. Eu vou conversar com pessoas que estão em contato com a verdade. E eu vou perguntar para elas, essa informação confere? Isso que eu encontrei na internet é verdadeiro? E aí eu vou consertar a minha interpretação equivocada. Só que tem gente que vai estudar, ou seja, vai procurar informação na internet ou em outros cantos, encontrar a informação errada e vai propagar aquela mentira. Então, ensinar uma heresia é repassar uma fake news, só que mais grave. Porque você está distorcendo uma coisa muito séria. A consequência é grave, como você leu ali. E tem casos de pessoas que acham que receberam essa mensagem do além. Eu tive uma mensagem do além de que tive um sonho, isso aqui não está muito uma visão. correto, não. Então, eu tive um sonho, tive uma visão, um ser espiritual me contou. Então, às vezes, as pessoas imaginam coisas e acham que tem que consertar a Bíblia, que tem que atualizar a Bíblia, que a Bíblia é antiga, informação, que a Bíblia é antiga. E aí elas vão criando um ensinamento, e é isso que a Bíblia chama de falso profeta. Profeta é alguém que anuncia uma mensagem da parte de Deus. E essas pessoas se colocam como anunciadoras de mensagens do além. Que às vezes tem várias pessoas aí dizendo que receberam uma mensagem de um anjo, de um espírito de luz, de um ser iluminado, que abriu a mente delas. Está embasado naquilo que é verdade. Mas a questão é que quem sabe melhor a intenção da carta do que o autor da carta. O autor da carta, não é isso? Então não adianta a gente ficar tentando entender a coisa sem perguntar ao autor. A maneira mais rápida de compreender é perguntar ao autor. E aí, o texto que você leu é muito importante. Fake news, às vezes, não tem consequência. Ensino errado, ensino de heresia, tem consequência grave. Entendeu isso aí? Fake news bíblico. Não dá não, hein? Não dá não. Ótimo. Então, dentro disso aí, ainda na leitura bíblica em classe, em Atos, no capítulo 20, versículo 29, nós lemos assim, pega lá a Bíblia, Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Diz assim, porque isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Porque eu sei isso, que depois da minha partida, ele já ia saindo, entrarão no meio de vós é a igreja, ele está falando para a igreja, lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós, agora ele abre o jogo, tá? Eu estava falando aqui, eu estou concluindo que isso é dentro da igreja. Agora o apóstolo Paulo abre o jogo e diz assim, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quer dizer, isso daí pode acontecer através de sonhos, de revelações e tudo mais, mas a maior revelação que nós temos, né, é a palavra de Deus, é daqui, porque, pelo que eu aprendi, pastor, a Bíblia, ela se ensina, ela tem que ser comparada com o que ela mesmo diz. Se ela falar, eu leio aqui um versículo e depois eu leio um outro versículo que não é contra aquilo ali, então vou ver o contexto do que está aqui, o contexto do outro para poder entender, porque a Bíblia jamais se contradiz. Sim. E isso é fundamental, porque toda a revelação que vem de Deus tem que ser confirmada pela Bíblia. Deus não vai falar duas por exemplo, coisas eu tive um sonho, se aquele sonho não estiver de acordo com os ensinamentos bíblicos, foi pesadelo? Foi pesadelo. Foi pesadelo. Ah, tá. E é uma coisa importante no texto que você leu, porque Paulo diz o seguinte, virão homens que vão perversos. Falar coisas perversas. E a gente liga a perversidade sempre a homens maus. Mas a palavra aí é que distorcerão. Perverter aí significa distorcer. E hoje em dia o que a gente mais vê nas internets, nas redes sociais, são pessoas com uma fala bonita, bota um fundo musical, bota um clima bom, com uma paisagem bonita. Uma verdade alternativa, mansa, né?
Eu vou falar uma coisa boa para você, você vai falar, esse cara não é perverso, esse cara é bom, ele está querendo o meu bem. Ele está falando coisa boa para mim. Mas na realidade ele está sendo perverso, porque ele está pervertendo, ele está distorcendo a verdade. Entendi. Então nem tudo que é bom é correto. Às vezes a Por pessoa causa fala. da imaginação do A pessoa homem. fala o que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir, é isso, né? Exatamente. Ninguém vende um produto dizendo, minha senhora, meu senhor, esse produto dá câncer, ele dá diabetes, ele dá pressão alta, ele vai fazer o senhor infartar. Ninguém vende assim. Como é que se vende um produto ruim? Ah, você vai gostar muito, ele é muito saboroso, você vai se sentir nas nuvens, você vai se achar o cara. Então toda propaganda de produto, por pior que seja o produto, ele vende uma cena paradisíaca. Hoje a gente não tem mais isso, porque foi proibido por lei. Mas antigamente, as propagandas de cigarro eram as propagandas mais belas que existiam na televisão. Era sempre com um artista bonito, numa paisagem linda, Com aquele cavalão bonito. um cavalão bonito, o cara forte, com chapéu novão e fumando um cigarro num belo pôr do sol. Não mencionava que dava câncer, não mencionava que dava efizema pulmonar, não mencionava que a pessoa ia abreviar a vida. Porque é isso, quem vende peixe vende dizendo que é bom. É verdade. Então esses homens vão perverter a verdade. Ou seja, eles vão pegar a verdade e vão distorcer, mas vão distorcer de uma forma que parece agradável. Para que ficar essa história de não pode, não faça? Faça o que você quiser na vida, Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém. Deus te entende, faz o que você quiser. E aí tira a força da verdade. Isso me lembra, acho que Jeremias 37, ou é 17, agora não estou lembrado agora, se é 37 ou 17, que fala assim, profundamente enganoso é o coração do homem. Quem o aquilatará? Quem é capaz de medir o quão profundamente enganoso é o coração do homem? Uma vez, estava falando sobre cigarro, eu estava numa padaria, que vendia cigarro também, perto do caixa, né? E o Ministério da Saúde tinha começou a colocar naquela época várias coisas. Ó, isso aqui pode dar câncer, isso aqui pode causar esse mal. Aí eu vi o homem na minha frente, pegando o cigarro, olhou, e eu estava atrás dele, ele viu uma coisa, dá câncer, botou lá e pegou, tá, isso aqui dá não sei o que lá, falta de memória e tal, e pegou, esse aqui pode fazer abortar. Ele pegou e deu lá, porque ele era homem e não ia abortar. Quer dizer, a pessoa encontra uma desculpa para continuar no erro. Agora, veja só, isso aqui eu vou colocar apenas como uma possibilidade de mal entendimento e criação de uma coisa bem ruim na igreja. Veja só, Atos capítulo 9, verso 36 e 37 diz assim: E havia em Jope, uma cidade, um local, Jope, uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Então, você falava, era se não me engano, isso aqui, Tabita, talvez fosse hebraico, Dorcas, trazendo para o grego. Não sei. Mas ele fala assim, traduzido se diz Dorcas. Esta Dorcas estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, tendo-a lavado, depositaram-a num quarto alto. Quer dizer, eu posso ver isso aqui e criar uma heresia, dizendo assim, não, pelas boas obras que eu faço, porque isso aqui era uma mulher cheia de boas obras e esmolas, então é simplesmente isso que eu preciso. Eu fazer coisas boas obras, e eu vou conseguir chegar à salvação. Mas, pelo que o pastor acabou de me explicar aí, existe em João, no capítulo 14, verso 6, ele fala assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então entra em choque um pensamento como esse, porque aqui, pelo que eu estou vendo aqui, não ensina nada que esmolas salva ninguém. Simplesmente é uma característica dela, ela fazia isso. Inclusive depois o apóstolo Paulo vai lá, botou a mão sobre ela e ela ressuscitou. Mas se eu pego isso aqui como sendo o necessário, né? Boas obras, esmolas e tal, para a salvação, eu vou contra o versículo que diz, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estou certo? Exato. Porque a gente tem que olhar. Outras pessoas na Bíblia foram ressuscitadas e que não faziam tantas boas obras como Dorcas. O que mostra que a ressurreição não era por mérito. Jesus mesmo ressuscitou o filho da viúva e não há nenhuma referência sobre a qualidade desse menino. Ah, o do esquife. Exatamente, do esquife. Então nós não podemos criar um ensinamento em cima de um pedaço da Bíblia distorcido. E essa coisa das obras vai ser muito comentada por Paulo. Falando, você está achando que vai comprar Deus com o que você faz? Dando um dinheiro, dando uma cesta básica, ajudando alguém? Não. Porque Deus, ele olha a motivação. Certo. Deus, ele examina qual a razão pela qual você está fazendo aquilo ali. E ele deixou muito claro que existe uma relação que foi rompida pelo pecado. E essa relação não consegue ser restabelecida por ações humanas. Que iniciou no pecado original. Exatamente. Parece que aquilo que você colocou no início. A imaginação do homem, ela é deturpada, ela é pecaminosa. Então ninguém vai conseguir se salvar pelas obras. Nós precisamos de Cristo. Quando você diz que a salvação, fazendo boa obra, você consegue salvar, você está desqualificando a morte do Deus encarnado. Porque você está dizendo, ele não precisava ter morrido, porque eu consigo me salvar sozinho. Entendi. Olha que coisa grave. É muito grave, pastor. Olha que coisa grave. Então você está dizendo, morreu à toa. Correu atrás à toa, Não porque é só fazer o que eu precisava. preciso, quero fazer Sofreu aqui. à toa, porque eu consigo me virar sozinho. Isso é muito sério, E hein? esse é um dos motivos pelo qual a humanidade caiu. Quando Eva achou que podia se virar sozinha, sem Deus, ela pecou. E ali ela já tinha decidido pecar. Quando Adão resolveu esconder o pecado dele, o erro dele, sozinho, sem precisar de Deus, ele também já caiu em heresia, ou seja, ele distorceu a verdade e se desviou da fé genuína. A fé genuína, ela exige uma dependência de Deus. Eu reconheço que eu não sou nada sem Deus e que preciso de Deus. Mas que Deus? O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Porque tem muita gente falando que conhece Deus, que ouviu a Deus, que Deus falou com elas, mas não confirma a Bíblia. E aí como é que uma pessoa pode dizer que falou comigo se está fazendo uma coisa que eu não concordo, que eu desconsidero? Complicado isso, né? Fica meio estranho, Fica né? meio estranho isso aí. Aí eu não sou esquizofrênico, eu tenho uma sanidade mental, então eu consigo separar A de B. Nada contra quem tem, a gente sabe que tem as neuropatias que complicam isso, que também são frutos do pecado original, porque Deus criou um homem para ser perfeito, e tudo isso vai ser superado quando Deus recriar o homem, der o corpo glorificado, mas por enquanto nós somos suscetíveis a essas patias, essas doenças. Esses ataques, né, da mente, né? Exatamente, mas Deus não é. Se eu que sou humano e sou sujeito a enfermidades, doenças, consigo manter a minha palavra, consigo manter uma coerência, o que eu não gostava antes, não gostaria amanhã, por que Deus vai mudar? Vai amanhecer um dia dizendo, ai, desisti de salvar pela cruz, agora eu vou resolver salvar pelas obras. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tá certo, tá certo. Então, pastor, aqui em Tito, né? Tito, mais uma, para terminar, Tito, no capítulo 1, pega lá, Tito ele fica antes de Hebreus, diz assim, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, isso Paulo falando para Tito, para que pusesses em ordem
as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, quando ele fala aqui sobre presbíteros, mas também depois fala sobre diáconos, ser marido de uma só mulher. Então, se eu não venho à escola bíblica dominical, eu posso entender, pastor, que o presbítero e o diácono tem que ter uma mulher só. Mas eu que não sou presbítero nem diácono, eu posso ter um monte, porque o rei Davi teve 300. O filho dele, Salomão, teve 600. Quer dizer, se eu não for nem diácono nem presbítero, eu posso ter mais de uma mulher. Porque aqui diz o diácono e o presbítero ser marido de uma só mulher. Tem um jogo de palavras interessante que as pessoas dizem assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Que é muito interessante, que é exatamente isso. Às vezes a gente lê um pedaço da Bíblia e completa aquilo ali sem ler o resto da Bíblia. E a Bíblia explica a Bíblia. Glória a Deus, maravilha. Não tem nada na Bíblia que a Bíblia mesmo não vai explicar. A não ser aquilo que Deus guardou para revelar lá na eternidade para os salvos. E aí não tem homem que vai conseguir entender e explicar isso agora. Mas aquilo que era necessário para a gente ter um crescimento sadio, uma vida equilibrada, para nós nos relacionarmos com o próximo, termos uma vida sentimental abundante, feliz, e termos uma vida familiar feliz, foi revelado nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que a gente tem que procurar na Bíblia porque ela é fonte de vida. Olha que coisa interessante. Fonte de vida. Estuda ela e vai esmiuçando e vai entendendo e vai fazendo pergunta para ela, por que não? E vai procurando nela as respostas, a gente vai entendendo. Na Bíblia fala de homens que tiveram muitas mulheres. E todos eles tiveram muitos problemas. A Bíblia não diz... Inclusive Salomão se desvia por causa disso aí. Salomão ele não conseguiu manter a vida dele sã até o final por conta da influência das mulheres. E a Bíblia diz que no final da vida ele pecou, ele fez algo que ele mesmo criticava, que era sair dos mandamentos. E você vê o Salomão jovem ele dizendo: gente, meu pai se deu bem na vida porque ele seguiu as ordens de Deus. E ele me deixou um conselho, que eu devia seguir as ordens de Deus até o final. E aí ele não seguiu. E mesmo sendo um homem com uma sabedoria fantástica, sábio, quer dizer, todos nós pecamos. Então ninguém é perfeito. Mesmo o mais sábio dos homens que já passou na Terra tem o seu calcanhar de Aquiles, tem essa fragilidade. Por isso a importância da igreja. Porque naquilo que eu sou fraco, você é forte e você me ajuda. E no que você é fraco, eu sou forte e eu te ajudo. Às vezes eu tenho uma compreensão errada, você vem e me esclarece. Às vezes você tem uma compreensão errada, eu venho e te esclareço. E aí a escola bíblica dominical ajuda muito a gente, porque às vezes a dúvida do outro é uma dúvida que ainda não passou pela minha cabeça, mas eu não sei a resposta. Aí vem o professor ou vem um outro aluno e responde, e aquilo me esclarece e abre a minha mente. Então quando a Bíblia fala sobre ter uma mulher só, não é só para presbítero e diácono. A Bíblia diz que Deus criou um homem, Adão, e uma mulher, Eva. E mandou que os dois fossem uma só carne. Deus não criou Adão, Eva, Maria, Miriam, Beatriz e falou: olha gente, aproveite aí o poliamor e se divirtam. Porque Deus sabia que conduzir um relacionamento com uma pessoa só já dá trabalho. Com 300, simplesmente você não tem relacionamento. Essas mulheres, às vezes, ficavam 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ver o marido. Eu sei que tem mulher que quer ficar feliz por isso, mas essa não é a regra bíblica. Não é a regra, né? Essa não é, porque para ser feliz a gente precisa conviver. E os dois serem uma só carne fala sobre um relacionamento físico, que tem que ser perene, constante. E a gente vê no caso de Esther, no caso de algumas pessoas, que às vezes a mulher ficava um tempão sem ter acesso ao marido. Até físico, de conversar com o marido. Até de conversar é difícil. Até de conversar é difícil. E isso não é família. Isso não é o padrão bíblico. Então Deus diz, para ser líder em igreja,
tem que saber gerenciar a sua vida sentimental. Inclusive Esther era a rainha e quando vai falar com o rei já estava mais de 30 dias sem falar com o rei. E teve medo. E teve medo, muito porque medo. Não podia entrar na presença não do podia, rei podia morrer. sem ser chamado, porque podia morrer. Podia morrer. Podia morrer. Então era um relacionamento que se dava basicamente por uma utilidade, um pragmatismo. Ele ficava com as mulheres, ficava com uma noite, ficava com outra noite. A única coisa é que ele tinha exclusividade. Cada mulher só podia ter ele como marido. Ele podia ter as várias mulheres, mas cada mulher só podia ter ele. Só podia ter o marido. E tinha um guarda para impedir que ela tivesse outro. Esse guarda era castrado para que ele não tivesse relacionamento com as mulheres. Mas você vê que coisa distorcida. Que coisa desequilibrada. Que coisa enferma. Todos esses homens tiveram problemas familiares. Que a família cresceu disfuncional. Disfuncional. E a Bíblia fala sobre leito sem mácula, fala sobre a importância do casamento, a importância sobre se manter casado, a importância sobre amar o cônjuge, respeitar o cônjuge, cuidar do cônjuge. Então, meu querido, casamento bíblico, no padrão cristão, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E isso é uma coisa importante, porque tem gente que tem problema no casamento e vai buscar respostas em outras fontes e não consulta a Bíblia. E às vezes o principal, que é reequilibrar o relacionamento a partir de padrões bíblicos, não ocorre. Aí as receitas, às vezes, técnicas também não funcionam e o casamento não se resolve. Até nisso, a discussão da defesa da fé cristã funciona. Então, pastor, nosso tema de hoje foi quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós estamos agora terminando, foi o assunto que nós focamos hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Nós agimos aqui como pastor e um aluno, né? Mas eu também sou pastor. As perguntas que eu fiz aqui foram perguntas que geram heresias dentro da igreja, que são usadas. Inclusive esse negócio do esquife, isso aconteceu, né? Nós sabemos que isso aconteceu realmente. Diziam que o Jesus era músico porque tocava esquife. Eu não inventei isso aqui da minha cabeça, não. Mas veja bem, Deuteronômio 29, no versículo 29, diz o seguinte: as coisas reveladas por quê? Porque Deus revela. Não o meu sonho, como ele falou aqui agora, né? O anjo veio e falou comigo. As coisas que Deus revela são para nós e nossos filhos, para que nós possamos cumprir as palavras desta lei. As coisas que não são reveladas são para o Senhor nosso Deus. É dele. Se ele quiser revelar, ele vai revelar. Tem perguntas que você quer fazer, você não tem resposta. Né? Mas tem coisas que você, de repente, quando você começa a orar, antes de começar a orar, buscar a Deus, você tinha uma pergunta. E no meio da tua oração, você diz assim: pois é, Senhor, aquilo que é assim, assim, assado, é isso, isso, isso. Deus acabou de falar contigo na tua oração. Deus está falando contigo pelo Espírito. Então, essa é a nossa lição de hoje, e nas palavras finais agora, pastor, para que nós possamos, na próxima aula, ter você de volta, tá bom? E nós queríamos aproveitar e convidá-lo a estar conosco durante todo o trimestre, nesse tema tão importante, que você vai ter muitos esclarecimentos, muitas dúvidas que você tem sobre a Trindade, sobre a encarnação de Cristo, se Cristo era homem, se Cristo era Deus, sobre o pecado, sobre o pecado original. Muitas coisas vão ser trabalhadas com base bíblica nesse trimestre. Então esteja juntinho com a gente, fisicamente aqui na Rua Lemos Cunha, 577 em Caraí, ou pelas redes sociais do SEI Caraí, com o nosso querido pastor Aristóteles, que vai estar te orientando a realmente entender a fé cristã. E este ano, nosso tema é Juntos por um Propósito. E esse bimestre vamos estar entendendo que esse propósito é a mesma oração que Jesus falou: seja feita a vontade do Pai.
e a gente vai estar entendendo que a vontade de Deus é que você entenda corretamente a Bíblia e viva essa nova vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário e a vida abundante que Ele conquistou para você em toda a sua plenitude. E para tal, você tem que entender a vontade dEle, cumprir a vontade dEle e estar junto aqui conosco, cumprindo o propósito maior de Cristo, que é sermos igreja, sermos testemunha dEle aqui na terra, mas testemunha da verdade, sem distorção, sem heresia, sem gato por lebre, só verdade pura e transparente. Estamos te esperando. A paz do Senhor. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre o teu serviço, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esperamos você aqui na próxima aula. Amém?